Como é a mãe de cada signo? Aquele vídeo que eu faço todo ano pra você mandar pra sua mãe e falar pra ela que você ama ela, apesar dela ser ariana. Começando com a mãe Ariana, e a mãe Ariana é a mãe general. Foi a mãe que eu tive, e por ter, né, é o meu lugar de fala, eu preciso dizer que é aquela mãe que ela te ensina melhor que a vida. Que é a mãe que ela faz as coisas pra você, já falando assim, vai ter um chefe que com certeza vai agir com você dessa maneira, então você tem que aprender a ser gente, tem que aprender a ser adulto. Você vai falar, porque na rua as pessoas não vão te tratar tão bem, não. Isso quer dizer que era ruim? Não. Era maravilhoso, entendeu? Mas a minha mãe parecia criança. A minha mãe parecia amiga. Entendeu? Que assim, ela me trata de igual pra igual. Não tinha essa coisa meio, ai, mamãe querida. E até hoje não tem. A mãe taurina já é a mãe que, diferente da Ariana, ela não vai te preparar pra vida nenhuma. Entendeu? Inclusive, a mãe taurina, se ela puder cavasse um buraco e colocar todos os filhos dela e cuidar deles lá de dentro pra nada acontecer, ela faria com certeza. Ela quer proteger. E mais que proteger, ela quer que os filhos sejam silenciosos e de preferência que durmam bastante. Que é assim que ela quer viver a vida dela. Então, assim, vem uma criança, entendeu? Vem um filho, aí ela fala, e se a gente ficasse meio em silêncio? Mas a mãe taurina vai estar lá, te amando, deixando você cheirosinho, bonitinho, pra você ficar em casa. A mãe geminiana, ela enlouquece qualquer um, e principalmente os filhos. Esse é um negócio que ela vai fazer, ela vai enlouquecer os filhos, porque às vezes a criança, ela quer ficar meio em silêncio, às vezes ela tá já cansada, voltou da escolinha, não tem esse tempo, entendeu? Que a mãe geminiana, ela na hora já vai colocar essa criança pra fazer tudo. Então ela vai fazer aula de natação, ela vai fazer inglês, vai fazer francês, vai aprender inteligência artificial, e vai... Que é isso? Que a mãe não vai ter esse tempo de ficar parada, entendeu? E muitas coisas ela vai acompanhar também a criança. Isso é ótimo. Que ela vai até ter na criança uma ótima desculpa pra sair de casa e pra fazer coisas, entendeu? Então o filho, ele vira assim, também meio um amiguinho dela, mas é aquele amiguinho que tem um pouco menos de energia, que eu acho que a mãe geminiana, ela tem mais energia que todos os filhos. Aí às vezes quando a gente começa a crescer e tem uma mãe geminiana, aí você fala, mãe, tô um pouco cansado. Aí ela vai falar, tá vendo, eu sou muito mais jovem que meus filhos. Sim. E louca. A mãe canceriana é a mãe clássica, é a mãe dona Nenê, entendeu? Que a gente vê, que é aquela que adora os filhos, ela adora esse papel, sabe, assim, social de mãe. Isso aí ela ama. Vou fazer comida pros meus filhos, vou cuidar da minha casa, eu vou buscar eles na escola, eu vou perguntar como é que foi a escolinha hoje, vou te ajudar a fazer lição sim. É a mãe que vai adorar estar por dentro da vida da criança, por dentro da vida do adolescente, sabendo o que tá sendo da vida do filho, entende? Ela tem meio uma devoção por esses filhos, são a continuidade dela, é a família, entende? Então assim, geralmente, é aquela mãe que sufoca assim. Mas é de leve, entendeu? A mãe leonina, ela é a mãe leoa, ela vai defender os filhos. Porque os filhos são parte dela. Você entende? Você é minha família. Você é representante de mamãe quando mamãe não estiver. Então, assim, você com esse papel de assessor, de representante, de presidente interino que você tem quando a sua mãe leonina não está, você entende que você tem uma grande responsabilidade? Porque a leonina, ela sabe muito bem gerenciar a própria carreira, entendeu? Ela sabe gerenciar a própria imagem. E aí ela vai querer que os filhos também sejam uma extensão disso. Então não vai ter criança feia, não vai ter criança suja, não vai ter sapatinho com não sei o quê. Se todas as crianças da escola tiverem com labubu, essa mãe vai parcelar em 12 vezes, vai comprar uma porra de labubu. Que meu filho que não vai ficar de fora, as pessoas vão achar que eu sou o quê? Que eu sou pobre? As pessoas vão achar que eu não tenho dinheiro pra comprar um labubu. E quando cresce, você, desde que você siga aí um roteiro que ela aprove, vai virar o maior orgulho da vida dela. Aí a mãe leonina, ela tatua o nome dos filhos, aí tudo ela mostra a foto do céu, olha o que meu filho tá fazendo em São Paulo, olha que coisa linda, você vai virar. A mãe virginiana, fora todo o estereótipo que eu posso aqui falar, que todos vão funcionar, do quanto essa mãe te obrigou a limpar a casa desde que você era criança, que sim, com certeza hoje, se você sabe polir um negócio, se você sabe arear uma panela, você deve a sua mãe virginiana com certeza. A minha não era, por isso que eu não descobri. Mas tá vendo? Você deve. Agora, fora tudo isso, a gente tem que lembrar que a mãe, a mulher virginiana, ela é o quê? Ela é controladora. Então a mãe também vai ter isso com você. Ela vai querer saber os seus passos. Ela vai querer saber o que você tá fazendo, como é que tá a sua vida, como é que tá a sua saúde. De alguma maneira, ela se sente ainda responsável por você. Se tem uma mãe que tem senso de responsabilidade, é a mãe virginiana. Então ela vai sim te mandar mensagem perguntando como é que tá o seu triglicérides. Como é que tá o seu colesterol bom e ruim? Ela sabe a diferença. Eu não sei, ela sabe, ela vai perguntar. Você entende? Ela vai... E assim, é uma preocupação de mãe? Sim, mas é quase uma preocupação da OMS. É isso, ela vai querer saber como é que tá no trabalho, vai querer saber se você tá em dívida. Você entende? Porque ela ainda se sente responsável por isso, quase como se a sua vida realmente fosse problema dela. E eu acho que tem tanta gente que gasta dinheiro pra contratar profissionais pra fazer tudo isso. Se a sua mãe quer fazer de graça, por que você não aceita a ajuda dela? A mãe libriana. Mãe libriana, ela é a mãe mais bonita, talvez, a que se vista melhor. A mãe libriana, a gente sabe quem é quando a gente chega na reunião de pais. Que você olha, a mulher mais bonita, entendeu? Que for mais bonita, mais arrumada, um cheiro, um perfume incrível, entendeu? Uma aliança desse tamanho, assim, no dedo. Ela, com certeza, é a libriana. Então, é a mãe que deve vencer concursos na escola de mãe mais bonita. É ela, né, Leonina? É ela. E ela também vai fazer com que os filhos levem essa beleza pra frente. Ela vai ensinar a criança a sentar, a comer, a se comportar. Qual é a altura que você fala? É a mãe libriana.
Entendeu? Ela vai. O lance é que os filhos têm que ter uma educação, uma limpeza, aquela criança aciada, sabe? Aquela criança que você pode olhar atrás da orelha, pode entrar dentro do ouvido. Você vai olhar e a criança tá o quê? Ela tá limpa, tá bem cuidada, entende? Ela não tem um fio de cabelo, por quê? São os filhinhos, bonequinhos da mamãe, entende? E aí a criança cresce e ela vai continuar a ser essa pessoa. Então é a mãe que quando envelhece tem que chamar de senhora, você entende? Tudo muito educado. Imagina, é o tipo de mãe que você não viu falar um palavrão. Mesmo há 80 anos não fala um palavrão, essa mãe libriana. É a mãe que você não pode falar de sexo na mesa que ela faz. Bruno! E Escorpião, né? Que assim, é um signo cruel, a gente sabe. Cruel no sentido cru. Cruel no sentido de que assim, não tem tabu, não tem nada, entendeu? O que a gente precisa falar, a gente fala. O que a gente não precisa, a gente não fala, a gente observa. E a mãe escorpiana, ela é assim. Se ela precisar chegar em você pra falar umas verdades, você entende? Ninguém vai falar antes dela. É aquela mãe que se não segurar a mão, ela vai virar a maior hater do filho. Ela vai ter tanto medo de alguém falar alguma coisa, vai que estão pensando e vão falar que ela vai ser a primeira a falar. Entendeu? Então assim, é uma mãe que você sabe exatamente o que esperar. Uma pessoa sincera, uma pessoa que também vai querer sua sinceridade. E principalmente uma pessoa que vai querer estar pertinho de você pra acompanhar a sua vida. Pertinho. Ai de você! Se ficar tentando esconder alguma coisa. Seja lá o que for que você tá escondendo, não esconda. Conta pra ela, entendeu? Até porque se ela quer o seu bem, como eu imagino que ela queira, isso vai ser ótimo. Agora, se você esconder, ela vai começar a se perguntar o que você não esconde desde antes. E aí eu não mexeria nesse vespeiro, não. Deixa quieto. Agora vamos falar da mãe sagitariana. Que a mãe sagitariana, ela é a primeira a fazer bullying com o filho. Eu acho isso curioso, acho que realmente, às vezes até treina a criança pro que virá depois. É de uma leveza, entendeu? Existe uma leveza nessa mãe, existe uma coisa de querer que os filhos estudem acima de qualquer coisa, porque o conhecimento é ótimo. Aí você vai viajar com essa mãe sagitariana, ela tá te explicando culturalmente o que é cada uma das coisas, e sempre muito doida, sempre tirando sarro. Talvez na adolescência você tenha ranço dessa mãe, inclusive por você achar ela muito criança. Entendeu? Você fala assim, ai mãe, isso aí eu devo fazer com 8 anos, agora eu tenho 12. Ela com certeza já ouviu isso. Coitada, né? E ela tentando ser legal, entendeu? Mas é legal sim. E sim, eu sei que ela já te esqueceu uma vez na escola, esqueceu que você tinha um negócio e não te acordou. Ah, mas acontece, também não dá pra ter tudo. Já a mãe capricorniana, a gente precisa lembrar que é a mãe que te prepara principalmente pro mercado de trabalho / vida real adúltera. Você entende? É essa mãe que tá aqui preparando o filho pra ser um jovem aprendiz. Essa é a vontade dela. Então, assim, desde o começo da vida, já é uma pessoa que tá ali te ensinando o beabá. O que eu faço, entendeu? Pra poder ser um adulto de bem. Uma pessoa que vai ter uma família, uma pessoa que vai ter alqueires, arrobas, entende? A pessoa que tem uma projeção de vida. É isso que a mãe capricorniana quer. Essa é a mãe mais responsável de todas. E você é responsabilidade dela absolutamente até os 18 anos. Então, assim, ela vai sim preparar a sua vida pra que, se após os 18 você conseguir pagar as próprias contas, por favor, vai viver sua vida, entendeu? Você acha que essa mãe não sabe quanto você custa? O quanto você gasta de Enel? O quanto você gasta de Sabesp? Ela sabe, essa mãe, entendeu? Então, assim, ela é o tipo de pessoa que eu, se tivesse uma mãe capricorniana, não mexeria muito com ela, não. Porque se ela resolver te cobrar o que você já gastou pra ela, ela tem esse número. Talvez seja a única pessoa do Zodíaco que vai ter esse número, tá? E eu acho que são mães maravilhosas, porque no final das contas, a gente vai passar muitos anos da vida sendo adulto. Então, se eu conseguir ter uma mãe que me preparou pra ser adulto, amém. E aí agora vem Aquário. E eu não vou conseguir gongar a mãe aquariana. Não vou conseguir, porque a mãe aquariana, ela deixa o filho livre para o mundo. Aquela história de que eu não crio os filhos pra mim, eu crio para o mundo, sim. Porque pra aquariana tudo é do mundo, entende? Nada é meu, não tem essa coisa da posse. E a partir do momento que não tem isso, é a mãe que vai te ensinar tanta coisa na vida, que aí quando você for adulto, você vai conhecer pessoas que não tiveram uma mãe aquariana, e você vai estar falando, nossa, desde cedo a minha mãe mostrava tal artista, eu ouvia tal artista com a minha mãe. E as pessoas vão ficar olhando pra você falando, o quê? A sua mãe não te levava na igreja? A sua mãe não tava tentando fazer você ouvir Galinha Pintadinha? Você fala, não, imagina, eu ouço Janis Joplin na minha casa desde que eu tinha 7 anos de idade. Que outra mãe botaria Janis Joplin pra criança? Não existe, entende? Então é aquela mãe que essa é jovem, essa é descolada, e essa vai gostar de, através do filho, saber o que a juventude ela tá planejando pra esse mundo. Se for uma mãe mais velha, falar, o quê? Chico Buarque era da minha época, e agora vocês ouvem Melody. E eu acho que a gente tende a gostar mais da mãe aquariana conforme a gente vai crescendo, que a gente vai entendendo ela. Porque a mãe aquariana tem ranço de gente. E adultos têm ranço de gente. Eu tenho, pelo menos. E por último, a mãe pisciana. Que a mãe pisciana... Ai, juro, gente. A mãe pisciana, ela é personagem, entendeu? Ela chega... Juro, parece uma novela do Valcir Carrasco. Não uma recente do Valcir Carrasco, não, que tem nudez, não é isso, não. As antigas, entendeu? É meio Crave a Rosa essa mãe, entende? É uma mãe que parece que saiu de uma sitcom, daquelas bem antigas, sabe? Assim, que a mãe é doidinha. Ela tem um amor pelos filhos que é enorme. Então, assim, tudo é o filho. Mas ela não sabe muito bem o que ela tá fazendo. Ela tá vivendo, entende? Como tudo na vida da pisciana. Então, assim, provavelmente a mãe pisciana já deixou essa criança cair quando tava no berço. O filho ou a filha de uma mãe pisciana provavelmente já se quebrou um monte, entendeu? O filho da virginiana nunca quebrou uma unha.
Porque ele já sabia, se eu quebrar essa unha, minha mãe, meu Deus. O filho da pisciana não, entendeu? Que sabe que a minha mãe não vai ligar, às vezes a mãe nem sabe onde a criança tá, é quando vê, tá com a testa aberta. Você entende? Então assim, não quer dizer que ela não cuide, ei, não tô falando isso. Não tô falando que ela não cuida. Tô falando só que ela tá meio, às vezes, cuidando de muita coisa, entendeu? Na cabeça dela. E a mãe pisciana ainda vai passando o tempo e ela vai começar a sentir falta de quando você era uma criança e ela era só uma mulher jovem e doida, entendeu? Ela vai sentindo falta, ela quer aquilo de volta. Aí às vezes é a mãe que depois que envelhece, ela ou vai ficar grudada nos netos, ou então ela vai adotar um Yorkshire. Entende? Vai ter um cachorrinho que ela vai. Ai, me lembra tanto a Julia quando era criança. E ela tá falando de um cachorro. Entendeu? Porque é isso, ela vai precisar ter alguma coisa pra lançar todo esse amor, já que os filhos vira passarinho e quer voar.